Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais um dia abençoado de estudo, né? Bom dia, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso estudo tem mais uma porção do amor de Jesus para nos ensinar. Vamos lá, então. Vamos dar início, né? Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele nos ensina muito todos os dias e tem nos ensinado, né? A cada estudo, a cada leitura, Ele tem nos trazido. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, até enquanto Ele ordenar. Nós estaremos aqui estudando e aprendendo sobre o amor dEle. Amém? Eu desejo que não haja distração durante a leitura, durante o seu estudo, para que a palavra do Senhor chegue até você de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Então vamos lá. O livro de Mateus, do capítulo 18, que é onde nós estamos hoje. Deixa eu escrever aqui, porque eu acabei esquecendo de escrever lá em cima. Capítulo 18. Aqui, para quem entrar saber. Ele vai falar sobre humildade, disciplina, perdão e o valor das pessoas no reino. É isso que vai trazer para nós. Então, esse capítulo, na verdade, ele é uma aula de Jesus sobre como viver em comunidade no reino de Deus, tratando temas como humildade, escândalos, reconciliação entre pessoas, né? Reconciliação de todo o coração através do perdão, e também sobre o valor das almas. É isso que vai trazer para nós. Mostra aqui também que a atitude do coração é mais importante do que qualquer aparência religiosa. Então, Jesus sempre vai reforçando e repetindo pontos importantes durante toda a caminhada dele. É isso que ele faz, para que fique assim enraizado mesmo no nosso coração o que ele vem pedindo para nós até nos dias de hoje. Amém? Então, vamos lá. Do versículo 1 ao 4, fala que quem é o maior no reino dos céus. Quando diz assim, ó, do 1 ao 4, tá? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então aqui, as crianças, por que Jesus usou as crianças? Jesus usou as crianças para representar a humildade, a dependência e a sinceridade. Porque é isso que as crianças carregam, não é verdade? A criança, ela tem total dependência de quem cuida dela. A criança, ela é sincera. Então foi esse olhar que Jesus nos trouxe. E até hoje é vivo a palavra para que a gente tenha essa referência, que nós precisamos ter a humildade, a sinceridade, a simplicidade, a dependência de uma criança com ele. Nós precisamos ser dependentes dele. Então, no reino, o maior é quem se torna pequeno. No reino, o maior é quem se torna pequeno e confia plenamente em Deus. Esse é o maior. Então, que se torna pequeno, quais outros sentidos mais? Quem é humilde, que não faz questão de aparecer, né? Aceita a repreensão e deseja mudar. Então, todo aquele que se torna pequeno, que se torna humilde, que não faz questão de aparecer, que quando é repreendido, aceita a repreensão para que mude, esse é porque confia em Deus.
esse é maior no reino de Deus. É para esses que o Senhor está olhando, que Ele está direcionando. Amém? Ali, o amor, o vem aqui, eu vou te ensinar mais, eu vou derramar mais glória sobre a sua vida, eu vou te dar mais direcionamento. Então, esses são comparados com as crianças. Amém? No versículo 5, fala assim, ó, que foi o que eu li para vocês, né? E aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Em outra tradução diz assim, ó, quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Então, vocês entendem que é o mesmo significado, palavras mais fáceis em uma tradução e outra usa palavras um pouco mais diferente, que tem pessoas que têm dificuldade de entender, tá bom? Por isso que eu tô lendo na NTLH. Então, aqui foi, como eu disse para vocês, Jesus traz a explicação seguinte, que quando nós recebemos uma criança, nós estaremos recebendo Ele mesmo. Ele sempre disse isso para nós, e até hoje ecoa na nossa mente, não é verdade? Então, tratar bem os mais simples, é isso que Ele quer dizer. Tratar bem os mais simples, ou os novos na fé. Olha quanta sabedoria do Senhor Jesus. É honrar o próprio Cristo. Assim como as crianças precisam ser ensinadas na fé, não é verdade? As crianças precisam ser ensinadas na fé. Muitos adultos novos convertidos também precisam ser ensinados e tratados bem. Então é isso que Jesus diz aqui. Tá bom? Para que a gente trate bem os mais simples e os novos na fé. Porque dessa forma nós estamos honrando o próprio Cristo. No versículo 6 e 7 fala sobre o perigo de escandalizar os pequenos, quando diz assim, ó. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com as pessoas que me abandonam. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Ou seja, Jesus diz aqui que ele já dizia que o mundo se perderia, né? E que seria natural isso acontecer, de algumas pessoas se perderem dele, desgarrarem dele, né, deixar o evangelho para trás. Mas ele aponta que, ai, se tiver um culpado nisso. Porque a pessoa pode se decidir sozinho, não é verdade? Se desviar. Por falta de conhecimento, por orgulho, né? Por ignorância de não ter o conhecimento, a pessoa decide não seguir e ter ali a sua vida lançada no fogo do inferno. Mas ai, se tiver um culpado por trás envolvido, que é aquele que influencia, que é aquele que descaminha a pessoa. É isso que Jesus diz aqui. Que nós não sejamos essa pessoa, em nome de Jesus, que não seja nem eu e nem você a pessoa a fazer umas coisas dessas, porque Deus leva muito a sério mesmo quando alguém faz o outro cair espiritualmente, tá? Quando outra pessoa faz alguém abandonar Jesus, deixar de segui-lo, especialmente quem está começando a caminhar com ele. Então, isso é muito sério, tá? Que a sua boca seja usada para abençoar, edificar, consolar a vida das pessoas. Levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de paz e não de destruição. Tá bom? Deus nos livre de tal ação, de fazer o outro cair espiritualmente. Amém? No versículo 8 e 9, vai trazer o seguinte para nós. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos
ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos e os 2 pés a serem jogados no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Olha como é forte. Olha só. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor eterno. Só que Ele sempre vem dizendo que há condenação. Há condenação, sim. Ele repreende, sim. Ele vai repreender todas as vezes que for necessário. Por isso nós vivemos deserto. Por isso nós passamos por dificuldades. E por isso que quando nós estamos no deserto, passando por dificuldades, nós não podemos ficar murmurando e nem perguntando: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Não. Nós devemos entrar em oração, entrar em jejum, buscar a presença do Senhor e perguntar: para que, meu Deus, eu voltei nessa situação? O que eu preciso aprender? O que eu não aprendi da última vez que eu passei por isso? Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Fala comigo para que eu saia rapidamente dessa situação, para que eu passe por esse deserto rápido. Eu quero aprender. É esse o posicionamento que nós temos que ter quando nós estivermos passando por um deserto, seja ele qual for. Um deserto financeiro, um deserto de relacionamentos, um deserto profissional, um deserto familiar, um deserto de doença. É isso que nós devemos fazer. É esse o posicionamento que o Senhor espera que a gente tenha, tá? Jesus aqui, ele usa a linguagem simbólica. Quando ele diz arranca uma das mãos, arranca um dos olhos, ele traz uma linguagem simbólica para dizer para nós assim: livre-se de tudo que te afasta de Deus. Livra-se de tudo que te afasta de Deus. Se as suas mãos têm o hábito de roubar pequenas coisas, livre-se disso. O que é roubar pequenas coisas? Vou te dar um exemplo que pessoas fazem e acham que é super normal. Você vai no mercado e você come uma uva para ver se a uva tá boa para você comprar o cacho inteiro. Vamos lá, se põe no outro lugar. Você é o dono do mercado. E aí passa 1000 pessoas por dia no mercado. E as 1000 resolvem experimentar a uva. E aí? E aí? Vai acabar com a uva, não vai? Vai ficar um cacho sempre feio? Ou quem vai provar sempre vai provar do cacho bonito? E aí? Isso é roubo, sabia? Isso é roubo. Você está levando prejuízo para a pessoa. Vai procurar o quiabo, quebra o quiabo, tudo. Deixa os quiabos tudo quebrado lá. É prejuízo. Tudo que leva prejuízo não é bom para o outro. Então é isso que Deus quer dizer. Porque quando ele fala, arranca os seus olhos estão vendo o quê? Está vendo maldade? Se afasta da maldade. Os seus olhos estão servindo para ver, para julgar, para criticar, para trazer pecado para você através dos seus maus pensamentos, através do que as suas palavras vão dizer, porque os seus olhos viram, então se afasta disso. Por isso Jesus usa essa linguagem simbólica dos olhos, das mãos, né, dos pés. Então, se os seus olhos estão sendo maus em ver coisas para julgar, se afasta disso. Então é essa linguagem que ele traz. Livre-se de tudo que te afasta de Deus, mesmo que pareça importante para você. Se afaste, se livre. O pecado, quando ele não é tratado, ele tem consequências eternas. Por que ele fala, corte um dos seus pés? O que ele quer dizer? Aonde você está andando? Onde seus pés estão pisando? Seus pés estão pisando em lugares que diz respeito? Lugares de respeito? Onde você está indo? Você está caminhando por caminhos onde há coisas que te afastam de Deus? Presta atenção.
É esse o significado desses dois versículos, 8 e o 9, desse capítulo. Arranca de você. Então, Jesus, ele usa de forma drástica, arranca a tua mão. É melhor você entrar sem uma do que ir para o inferno com as duas. Vamos começar a prestar atenção. Vamos começar a prestar atenção para a gente se livrar de tudo que nos afasta de Deus. Amém? Então, é sim, minha irmã, é errado, viu? Imagina se é nós o dono do mercado. Por isso nós sempre devemos ter amor e compaixão e nos colocar no lugar do outro. Então a gente precisa aprender a comprar pelo que os nossos olhos veem. Os nossos olhos vê, tá bonito, não tá machucado, não tá estragado, então eu vou levar. Tá bom? Imagina se a gente o dono do mercado e 1000 pessoas passar lá e as 1000 querer provar o tamanho do prejuízo. Nem sei quantos cachos de uva seriam comidos. Nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Faça sempre essa declaração assim a Deus: Senhor, livra-me de tudo que me afasta do Senhor. Afasta de mim tudo que me afasta do Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero andar em erro. Eu preciso que o Senhor me coloque no caminho certo. Por isso é tão importante a gente conhecer o amor de Jesus. Porque quando nós conhecemos o amor de Jesus, nós não pensamos em levar prejuízo para ninguém. Prejuízo de nada. Porque em tudo nós vamos nos colocar no lugar dos outros. Em tudo. Tá bom? Deus nos dá muitas chances para que a gente receba a salvação. É só a gente se arrepender. Né? Então, assim, quando eu soube desse posicionamento, eu pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fiz tudo isso que não é certo. Eu fiz porque eu não tinha conhecimento. Eu fiz porque eu não tinha entendimento do prejuízo que eu estava causando para outras pessoas. Eu peço que o Senhor me perdoe. Então, uma vez que você sabe, você não deve fazer mais. Nós já estudamos sobre isso. A condenação maior é para aquele que sabe que não pode e faz. Agora você sabe. Amém? Agora vai haver uma mudança de posicionamento. E sabe o que é mais lindo? Deus vê tudo. E Ele se alegra com cada mudança, com cada crescimento que vai acontecendo na nossa vida. Amém? Pede para Ele afastar de você tudo que te afasta dele. Amém? Versículo 10 diz assim, ó. Diz que o homem, né, o filho do homem, que é Jesus, veio salvar os perdidos, quando diz assim, ó. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Aqui, Deus valoriza cada um de nós, individualmente. Cada um de nós, Ele valoriza. Cada um de nós temos uma identidade, lembra? A minha digital é diferente da sua e não é igual a de nenhuma outra. E olha quantos bilhões de pessoas existem nesse mundo. Cada um de nós temos a nossa individualidade e o Senhor Deus trata nós, cada um, conforme a nossa individualidade. Então, Ele não desiste de nenhum de nós. Ele não desiste, Ele nunca vai desistir. Nem de você, nem de mim e nem de ninguém. Então, com cada filha, com cada filho dele que volta para casa, para ele é uma alegria. É uma alegria. Ele não desiste de ninguém. Ele se alegra com cada resgate que acontece. É isso que traz aqui. Então, é isso que Deus pede. É isso que Jesus explica aqui, nesse versículo, né? Estamos sujos. Pensa só, nós estamos sujos, estamos cheios de lama, estamos cheios de pecado, estamos em erro, como for, não importa. Não importa como nós estamos hoje. A alegria do Pai é ter você de volta, para que Ele trate de você, para que Ele cuide de você.
para que você permaneça na casa dele. Imagina, se nós nos alegramos, imagina nós termos um filho que vai embora, ou um filho que se perde, e esse filho volta para casa. Imagina a tua alegria. Você se alegra, quanto mais a Deus. A alegria dele em ver você voltar, não importa como você vai estar. Volta, é isso que ele quer. Ele só pede para que você volte. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Sempre, sempre, sempre os anjos do Senhor vão estar em volta da gente. Sempre, sempre. Jesus que veio buscar e salvar quem está longe. É Jesus que vem fazer isso. Ele vem sempre salvar a todos, tá bom? Do versículo 12 ao 14 traz assim, ó. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no campo, no monte, e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Então é sobre isso que eu acabei de dizer para vocês. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós voltamos para a casa dele. É isso. Jesus veio buscar todos nós. Cada um de nós Ele veio buscar e salvar todo aquele que está longe. E nunca excluir. Jesus não veio para excluir ninguém. Ele sempre vai ter o amor. Ele sempre mostrou que durante toda a caminhada, durante todo o percurso, ele sempre demonstrou amor por todos, sem fazer diferença se era rico, se era pobre. Ele só foi. Ele derramou amor, ele buscou, ele ensinou, ele levou a palavra. E é sobre isso, tá bom? Nunca nenhum de nós vamos ser excluídos se nós tivermos o nosso coração ali entregue e rendidos a Deus através de um posicionamento, né? Pai, eu não quero mais errar. Eu tô cansada, eu tô cansado dessa vida que eu tô levando. Eu não quero mais isso para mim. Me ajuda a sair disso. Me leva para outro nível espiritual. Me mostra a tua face, Senhor. Me ensina a fazer jejum. Me leva para mais perto do Senhor. E é através dessas declarações, de forma sincera, que o Senhor vai se aproximando, que os anjos dele vai nos tratando, que o Espírito Santo vai conseguindo entrar em você e vai te tratando dia após dia. Amém? Do verso 15 até o 17 agora eu vou ler, fala como lidar com o pecado do irmão. Olha só o que diz, do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Então aqui diz que se o seu irmão pecar contra você, você deve ir até ele e conversar com ele. Falar, olha, não tá certo isso que você fez. Vamos continuar lendo para você entender. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. 16. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Olha a sabedoria que vai ser derramada sobre nós agora. Presta atenção. Aqui Jesus ensina 3 passos de posicionamento na nossa vida quando um irmão pecar contra você. Primeiro, chame esse irmão
ou essa irmã e fale em particular, nunca em público, para que não haja humilhação. Amém? É isso que Jesus traz aqui. Chama essa pessoa no particular. Como que nós fazemos isso nos dias de hoje? Marca um café. Se for teu filho, leva teu filho para o quarto. Se for seu esposo, leva seu esposo para o quarto, para que não haja ali uma repreensão na frente dos filhos. Então, vai começando a ter posicionamento, tá bom? Chame no particular para falar para a pessoa que não foi certo o que aquela pessoa fez para você, tá bom? Segundo, se essa pessoa não te ouvir, chame 2 outras testemunhas, né? Coloca ali na frente e fala, olha, eu tô mostrando para ele que ele errou, que não foi certo, né? Que ele precisa se arrepender. Por que você faz isso? Para que aquela pessoa não fique em erro diante do que ela fez, não é verdade? Porque ela acusou você, ela pecou contra você. Então você, como um seguidor de Cristo, vai tentar uma reconciliação, certo? Aí mesmo assim essa pessoa não quer ouvir, não quer saber, não quer escutar, não quer se corrigir. Tudo bem, você fez tua parte, não fez? E o que a pessoa fez? Ela não quer se arrumar, não é verdade? Falando nas nossas palavras, ela não quer se arrumar, ela não quer abrir os ouvidos, ela não quer se consertar. Pronto, ela quer continuar no erro, no pecado e na ignorância. Então, você deve aconselhar ela a procurar uma igreja, porque ela não quer se arrepender. Então, você deve instruir ela. Ó, se você não quer me ouvir, então procura uma igreja. Procura um lugar onde você seja orientado ou orientada, de forma para que você não perca a sua vida. E pronto. E o que aconteceu ali? Se aquela pessoa se recusar até de ouvir a igreja, essa pessoa ela é um pagão. Então, você tem que tratar ela como uma pessoa que está fora do teu caminho, uma pessoa que está fora da comunhão que você quer viver. Então, essa pessoa é a pessoa que quando você ora assim, ó, afasta de mim, Pai, tudo que me afasta do Senhor. Essa pessoa é uma delas. Porque essa pessoa não vai comunhar, não vai viver a mesma comunhão que você busca viver. Essa pessoa, ela não vai viver o que você está buscando viver. Então, vocês não têm muito o que conversar. O objetivo aqui, desses versículos do 15 ao 17, é a restauração da pessoa. Esse é o objetivo, é você tentar restaurar essa pessoa e não condená-la, tá bom? Você vai tentar levar a restauração, você vai tentar levar a vida de Cristo nela e não condená-la. Esse é o servir, é o posicionamento do amor de Jesus, tá? A disciplina, quando você vai levar a palavra do Senhor para que a pessoa saia dessa vida de pecado, ela deve ser feita com justiça, com paciência e com muito amor. Assim como Jesus fazia naquele tempo, quando ele esteve aqui, né? Como humano, e como ele faz até hoje, através de pessoas. Pessoas que são totalmente usadas por Jesus através do Espírito Santo de Deus, agem com justiça, paciência e amor, quando quer levar o evangelho para outra pessoa, tá? Do versículo 18 ao 20 vai falar sobre a autoridade espiritual e a oração unida, quando diz assim, ó: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Em outra tradução diz assim, ó: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Depois o 19 diz assim: e afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles.
Então, aqui, em outra tradução, diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Qual é a explicação do versículo 18 até o 20 para nós? Traz que Jesus dá autoridade espiritual para lidar com situações difíceis. Jesus nos dá autoridade espiritual. É isso que ele fez. Ele declara que toda autoridade é dele. Toda autoridade é dele. E nós temos consciência disso. Por isso que tudo e em tudo nós colocamos em nome de Jesus. Porque a autoridade está no nome de Jesus Cristo e não em nós. Ele nos dá a autoridade, mas é dele. Toda a honra e toda a glória é dele. Nós podemos usar essa autoridade. É isso que está aqui. Ele nos dá autoridade. E ele transfere essa autoridade para todos os seus discípulos. É isso que Jesus faz. Ele faz uma transferência de unção, uma transferência de autoridade. Por isso que existe discípulos, apóstolos, profetas, evangelistas, que através da fé e da autoridade do nome do Senhor Jesus, cura pessoas, faz maravilhas, sinais e maravilhas, opera milagres. E é lindo de ver, é muito lindo de ver quando a autoridade do nome de Jesus é usada para serviço que ele realmente pediu para que as pessoas fizessem. Então, ele dá essa autoridade aos discípulos, ele faz essa transferência de autoridade para todo discípulo dele, para todo aquele que segue ele em espírito e em verdade, em obediência, em disciplina, tá bom? Para quê? Para que a missão de Jesus continue através de nós. Por isso que ele dá essa autoridade. E ele promete a presença dele real aonde há comunhão sincera. Aonde houver uma comunhão sincera, onde houver uma comunhão sincera, ali ele estará presente. Sempre, sempre, sempre. Jesus estará presente em todos os lugares onde você estiver, em espírito e em verdade, com o coração sincero. Tá bom? Coração humilde e um coração sincero. Deus não rejeita. Ele não rejeita. Ele se agrada. Amém? Do versículo 21 e 22. Vai falar sobre quantas vezes devo perdoar. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Então aqui, Jesus ensina que o perdão não tem limite. O perdão não tem limite. Quantas vezes você precisar liberar, você libera. Esse é o seu posicionamento diante do Senhor, tá bom? O perdão ele deve ser constante, generoso e de todo o seu coração. Porque quando você mata o seu ego, olha isso, escuta bem isso que eu vou dizer agora. Quando você mata o seu ego, perdoar se torna uma decisão de amor na sua vida. É uma decisão de amor total. É uma decisão de amar aquele que te fere. Você decide amar. E porque você decidiu amar, perdoar se torna um ato que você faz e não fica nenhum ressentimento no teu coração. Porque você entende que aquela pessoa precisa ser curada. Aquela pessoa precisa ser tratada. Porque quem está curada, quem está tratada, não fere ninguém. A pessoa que está curada, ela não fere, porque ela carrega do amor de Jesus. E quando você carrega do amor de Jesus, você não consegue ferir ninguém. Por quê? Porque você vai fazer silêncio diante de uma afronta. E você vai dizer, Senhor, misericórdia dessa pessoa. Olha o que ela está fazendo, olha o que ela está falando, olha como ela está
gritando para agredir outro ou para me agredir. Ela não sabe o que ela está fazendo. Olha, essa foi a frase que Jesus disse, não é? Perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. É isso. Quando você decide amar, quando você decide carregar o amor, o perdão é uma coisa muito natural para você. Na verdade, você nem se ofende. Porque você entende que aquela pessoa está ferida, machucada. Então, nessa fase, o seu nível de fé, a sua busca espiritual já é outro nível. Ó, são níveis mais profundos, mais elevados na presença do Senhor. Você não está mais no raso. Você já buscou as águas profundas da presença do Senhor. Quando você vê a pessoa falando alto com você, pode ser que você consiga chegar perto da pessoa, se você tiver um pouco mais de intimidade, e dizer assim, porque você está falando alto. Aí a pessoa vai perceber que ela está exaltada e vai falar baixo. E se ela não perceber, se ela não entender que você só fez uma pergunta suave, ele vai continuar gritando, então você tem que ter misericórdia. Aquela pessoa pode estar debaixo de influência das trevas. E você tem que orar por ela, ter misericórdia. E isso é amar. Isso é transbordar o amor. Quando Deus prepara a mesa para você se assentar diante dos seus inimigos, o seu cálice transborda, não é assim que diz a palavra do Senhor? O meu cálice transborda. Em tudo Deus vai transbordar na sua vida, se você estiver disposto a viver na presença dEle. Em tudo Ele vai transbordar. Então você também deve transbordar o amor diante das pessoas. Amém? Do versículo 23 ao 35 agora, é uma leitura direta. Vai falar sobre a parábola do servo impiedoso, tá bom? A parábola do servo impiedoso, quando diz assim: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Olha só, ele se ajoelhou diante do patrão, do rei, né? E pediu para que o patrão tivesse paciência com ele e que ele pagaria tudo. E o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. E o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe deviam 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Olha só, ele não tinha acabado de ser perdoado. Aí veio um amigo, companheiro, né, dele de trabalho e fez a mesma coisa. Se ajoelhou diante dele, devia muito menos para ele. Olha como Deus vê as coisas. Ele acabou de ser perdoado. Aí veio uma pessoa e se ajoelhou nele. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter perdoado, não é? Porque ele acabou de receber o perdão. Vamos continuar lendo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você.
O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aleluia, Senhor Jesus. Olha só, tamanho do ensinamento que vem para finalizar esse capítulo 18. Aqui, olha só, um rei perdoou um servo que devia 10.000 talentos, vamos falar assim, 10.000 moedas, certo? Era uma dívida impagável e o rei perdoou, certo? Esse servo, no entanto, recusa perdoar outro que lhe devia apenas 100 moedas. Ou seja, devia muito pouco. Era muito menos do que a dívida dele que tinha acabado de ser perdoada. Então, o rei fica indignado e revoga o perdão. Volta atrás e condena pela ação dele errada, não é? Então, olha só a explicação. Deus nos perdoou imensamente mais, não é verdade? Imensamente mais do que qualquer pessoa nos deve. O perdão que nós recebemos através da crucificação de Jesus é muito maior. É muito maior do que o que qualquer pessoa pode vir a fazer por nós. Por isso nós devemos perdoar. Porque a ofensa que a pessoa vai vir fazer contra nós é muito pequena, diante de todos os nossos pecados que já foram perdoados naquela cruz. Então, negar perdão ao próximo é desprezar a graça que recebemos. Se nós não liberamos o perdão, nós estamos negando, desprezando a graça que nós recebemos. E é exatamente isso. Se recebemos perdão, devemos liberar o perdão para que nós possamos ser livres, para que a gente consiga viver em paz, sem peso, agradar a Deus e recebermos a salvação. Entende o processo? É sobre isso. Tá bom? O que nós aprendemos nesse livro de Mateus capítulo 18? Nós aprendemos que humildade é a chave para entrar e crescer no reino de Deus. Humildade, acima de tudo. Aprendemos que nós devemos proteger e valorizar os pequenos e os frágeis na fé, que é aquele que está chegando agora, aquele que está começando a entender sobre a palavra do Senhor Jesus, sobre o amor dele por nós, sobre as leis, sobre os princípios. Nós devemos proteger e valorizar esses pequenos, acolhê-los com bondade. Aprendemos que o pecado precisa ser tratado com seriedade. Precisa ser dito a verdade, mas com amor e restauração como foco principal. Aprendemos que Deus busca ativamente quem está perdido, no exemplo das ovelhas. Ele busca o tempo todo por quem está perdido e espera que façamos o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo com quem está perdido. Quando a gente vê que aquela pessoa está perdida, nós devemos ir lá e buscar aquela pessoa. E aí, se aquela pessoa não quiser o direcionamento, aquela pessoa está tendo a própria escolha, não é verdade? Nós entendemos que a comunhão verdadeira envolve correção, perdão e unidade espiritual. O que é unidade espiritual? É que compartilham da mesma fé, pessoas que compartilham da mesma fé que nós, do mesmo propósito, pessoas que estão com o coração em Cristo, né? Sempre sendo guiados pelo Espírito Santo e não pelo homem. Nós devemos sempre buscar uma unidade espiritual, onde nós seremos guiadas pelo Espírito Santo e nunca pelo homem. Nós aprendemos que o perdão que damos revela
o quanto nós entendemos sobre o perdão que nós recebemos. Então, se nós nos sentimos perdoados, nós caminhamos sem culpa, com amor por nós e pelos outros. Quando nós nos perdoamos, isso é muito importante. Quando nós nos perdoamos, o nosso fardo é leve. Por que você não se perdoa, se Deus já te perdoou? Por que você não se perdoa de um erro que você cometeu, de um pecado que você cometeu, se o próprio Deus já te perdoou? Por que você fica carregando esse fardo pesado? Por que você insiste em se chicotear nas suas costas por um pecado que o próprio Deus, quando enviou Jesus naquela cruz, já te perdoou? Muitas vezes você carrega o fardo pesado por falta de conhecimento. Então você precisa se perdoar. Então, o quanto você entende que o perdão já chegou na sua vida, é o quanto você vai aprender a liberar também para todo aquele que te ferir. Amém? Nós aprendemos que nada é mais contrário ao reino do que reter o perdão. Quando você retém um perdão, você está agindo contrário ao reino, está completamente desalinhado. Então, nada é mais contrário ao reino do que reter o perdão, gente. Enquanto fomos perdoados, o quanto nós fomos perdoados. Nós somos perdoados por muito mais do que qualquer pessoa pode vir nos machucar. Qualquer ofensa que nos fizerem, o perdão que nós vamos liberar para a pessoa é muito pequeno diante da grandeza do perdão que nós recebemos de Deus. Esse capítulo, ele é um convite para vivermos como uma família espiritual madura. Esse é o convite desse capítulo, para que a gente viva como uma família espiritual madura. Jesus não está apenas preocupado com a nossa relação com Deus, mas com a forma como nós tratamos uns aos outros. Essa é a preocupação de Jesus. Como nós estamos nos tratando? Qual é o nosso posicionamento? Então ele nos chama para sermos como crianças, não é verdade? Que nós vimos aqui. O que representa as crianças? Humildade. Criança é humilde e ensinável. Se você chama uma criança, conversa com ela com amor, a criança tem humildade e ela aceita ser ensinada. É isso que Jesus nos chama aqui, para que a gente sejamos como as crianças. Ele também nos chama para cuidarmos uns dos outros com responsabilidade e com muito amor. É assim que o Senhor Jesus nos chama. Ele nos chama também para corrigirmos e restaurarmos vidas, pessoas com sabedoria. Muita sabedoria. Se você não sabe como ir, se você não sabe como falar, peça ao Espírito Santo. Lembra quem está aqui comigo desde o começo, quem está acompanhando os capítulos anteriores, quando nós vimos que o Espírito Santo, ele traz na hora certa, no lugar certo, o que nós devemos falar para as pessoas. Quando João Batista estava preso. Lembra? É sobre isso. O Espírito Santo sempre vai trazer. É só você orar. Amém? Aqui Jesus também nos chama para que nós possamos perdoar sem medida, levar o perdão sem medida, como Ele nos perdoou. É isso que nós devemos fazer. Então a pergunta que fica hoje é: tenho sido um reflexo do coração do Pai nos meus relacionamentos? Eu tenho sido esse reflexo? Quando as pessoas me veem, as pessoas veem isso? As pessoas têm visto isso? Eu consigo refletir o coração de Deus no meu posicionamento, nas palavras que eu tenho dito, na minha conduta, todas as vezes que eu perdoo? Ou eu tenho retido o perdão
e desprezado os pequenos. Como eu tenho sido? Qual é o meu posicionamento? O reino de Deus, ele não é para os perfeitos, e nós já estamos vendo isso há alguns capítulos, mas para os que sabem amar como foram amados. O reino de Deus é para todos esses que decidem amar. Quando você decide amar, o reino de Deus começa a se achegar dentro de você e a te encher de forma sobrenatural. E, na verdade, nós precisamos ter o posicionamento, como eu disse aqui, é transbordar nas pessoas. Nós precisamos transbordar sabedoria, transbordar o amor, transbordar a mansidão, a verdade diante da vida das pessoas. É o amor que Jesus demonstrou por você que você precisa transbordar. É o mesmo amor sempre. Não tem como ser diferente. O amor que Jesus demonstrou por você naquela cruz para te provar que Ele fez aquilo por amor a você. Ele não desistiu. Ele caminhou passo a passo carregando aquela cruz com aflição, com dor, chorando. Ele sabia a dor que ele ia passar, mas ele não desistiu. Como humano, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Para que ele fez isso? Para aliviar você, para me aliviar do nosso fardo, do castigo eterno. É esse o amor que nós devemos nos lembrar. É quando a gente orar e nos lembrarmos do que Ele fez, o nosso coração, é como se o nosso coração fosse lá, naquele momento. E tivesse ali os olhos no céu a olhar o que Ele passou por nós. O nosso coração consegue sentir o que Jesus passou, um pouquinho, porque a gente jamais vai conseguir imaginar o tamanho da dor dele ali, naquele momento. Que os nossos olhos em tudo vejam o amor de Jesus. Que em tudo que a gente olhar, nós possamos ver o amor dele. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção sempre, palavras de amor aos que estão à nossa volta. Que o nosso coração sempre esteja voltado totalmente nesse amor, nesse posicionamento de humildade, nesse posicionamento de tudo que nós fizermos, nós não precisamos aparecer. Ninguém precisa saber o que você faz. Ninguém precisa saber se você ajuda uma família ou 100 famílias. Ninguém precisa saber. Só faça, e faça com alegria, e faça com amor. Ninguém precisa saber qual tipo de ajuda você dá. Se é ajuda de alimento, se é ajuda de só ir lá naquela família e ouvir as dores daquela família e orientar eles, porque você não tem outro recurso para oferecer a não ser esse. Ninguém precisa saber, só Deus. Ele que está vendo. Ele está vendo tudo que você faz. Então, que os ensinamentos desse capítulo de hoje, desde a passagem do perdão que trouxe sobre o empregado que recebeu um perdão grande e não perdoou o pequeno. Olha a passagem que trouxe isso para nós hoje. Ele foi perdoado por uma dívida imperdoável e o outro, tão pequena ofensa, tão pequena dívida, ele não foi capaz de perdoar. Então, que esse exemplo fique para nós. Por que eu não vou perdoar quem me magoou? O que ele fez mesmo para mim? Reflita sobre isso. O que aquela pessoa fez mesmo para você? Ah, mas você não sabe como é que foi difícil para mim. Não fica buscando. Nós não estamos aqui para ser vítima. Nós estamos aqui para derramar amor, para sermos salvos. Eu posso ser arrebatada daqui a pouco, assim como você. A gente não sabe como vai ser os nossos dias.
O que a gente tem que saber é que, seja a hora que for, temos que estar pronto. É assim que a gente tem que pensar. Eu quero viver uma vida de forma que eu esteja pronta o tempo todo. Ter a consciência tranquila, ter a consciência no Senhor, viver em paz, buscar a paz e transbordar essa paz nas pessoas. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Coração de criança, mente de criança, humildade, simplicidade, coração ensinável. Tá bom? Todas as vezes que você quiser se irar, porque até a raiva é uma decisão, sabia? Ela pode vir, mas você decide ficar nela ou sair rapidamente. Lembra da criança, que se você chamar a criança e conversar com ela e ensinar que aquilo que ela está fazendo é errado, com amor, ela não vai fazer mais. Eu tenho certeza que se você pegar uma criança que está fazendo uma birra muito feia e você chama ela, desce na altura dela, segura nas mãos dela e fala baixinho assim, ó, isso que você está fazendo tá tão feio, não tá bom. O que você precisa? Deixa eu te ensinar a fazer da maneira certa. Entende? E ali você corrige a criança. Você repreende a criança com amor, com posicionamento, com um tom de voz que traz amor, segurança e proteção para aquela criança. Diferente do que grita ou do que faz de conta que não está vendo, que é muito pior. Fazer de conta que não está vendo, você está colocando ali um sentimento de rejeição e a criança vai gritar cada vez mais. Amém? Vamos orar? Porque o ensinamento de hoje foi profundo. Cada dia nós estamos vendo que Jesus, conforme ele vai se aproximando da crucificação, ele vai intensificando a profundidade que nós devemos viver diante da presença dele. Amém? Feche seus olhos para que nós possamos orar e agradecer em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento agora diante do Senhor e entro nas cortes celestiais. Consagro ao Senhor o ensino dessa manhã, a palavra que o Senhor nos trouxe, poderosa, cheia de amor, com ensinos que abre os nossos olhos, faz com que nós tenhamos a decisão e a vontade, Senhor, de mudar o nosso posicionamento, a conduta do nosso dia, meu Pai. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui presentes, Senhor, ouvindo, estudando, buscando viver o conhecimento dos teus ensinamentos, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Em seu nome, Jesus, nós não nos cansaremos de agradecer. Que todos os dias nós possamos nos lembrar, Senhor, dos seus ensinamentos. Que a partir de agora, cada ação que nós fazíamos achando que era normal, hoje nós entendemos que nós não podemos continuar fazendo porque isso é um erro, porque isso é pecado, porque isso traz prejuízo a outras pessoas. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados. Nessa hora, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelos nossos pecados conscientes, pelos nossos pecados inconscientes, Senhor, e também por todos os pecados que nós cometemos em sonho enquanto dormimos. Nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós te pedimos perdão de todo o nosso coração. Derrame sobre nós o sangue do Cordeiro. Lava, Senhor, o nosso espírito. A tua palavra diz que seremos lavados com o sangue do Cordeiro e assim seremos mais branco do que a neve.
Faz isso em nós, Pai, nessa hora agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. Traz para perto de nós, Pai, em nome de Jesus, amigos do Senhor, pessoas que caminham com o Senhor, pessoas que têm comunhão da mesma fé que nós estamos buscando, do mesmo posicionamento. É isso que nós te pedimos, Pai, na manhã do dia de hoje, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, por todos nós. E eu agradeço ao Senhor de todo o coração pela oportunidade de estarmos estudando, buscando conhecimento na Tua presença. Consagro ao Senhor a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Consagro ao Senhor esse ministério e declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que não desiste de nós. Obrigada pela sua paciência em nos ensinar dia após dia tudo que nós precisamos aprender, para que nós possamos firmar os nossos passos no caminho de seguir o nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês nesse dia de hoje, né? Um dia de descanso para todos nós. Que você possa escolher fazer uma coisa que te agrade. Que te agrade também na presença do Senhor. Que seja estar com a sua família, seja cuidar do seu jardim, cuidar de uma parte que você gosta da sua casa, visitar uma pessoa querida. Faça aquilo que te agrade no dia de hoje. Os dias de descanso são para isso, tá bom? Se você planejou em estudar um pouco mais a palavra, faça isso. Busque o Senhor, louve a Deus. Ligue um louvor na sua casa enquanto você faz um trabalho, enquanto você faz um serviço. Liga um louvor, tá bom? Mas permaneça na presença do Senhor o tempo todo. Amém? Em nome de Jesus, eu desejo que a sua vida seja grandemente abençoada nesse dia e que tudo que você faça na presença de Deus, em nome de Jesus, e que haja um transbordo sobrenatural através de você na vida de outra pessoa, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.